O arrependimento é uma virtude ou uma fraqueza? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no nosso canal. Sejam bem-vindos ao canal Espiritizando com o Anderson Ando. Para você que não me conhece, meu nome é Anderson e aqui a gente fala sobre Espiritismo segundo Allan Kardec, mas nosso canal ele é aberto a todos que quiserem acompanhar nossos vídeos. E você que gosta de Espiritismo, você que tem interesse por essa área, peço para você se inscrever no canal, porque a melhor forma que você faz é expandir o Espiritismo pelo país. E quando você se inscreve no canal, você ajuda a expandir o Espiritismo, mandando esse vídeo para outras pessoas. Então peço para você ajudar a gente aqui, se inscrevendo e mandando esse vídeo para outras pessoas, tudo bem? A gente vai falar aqui hoje sobre arrependimento, se ele é uma virtude ou uma fraqueza. Muitas vezes o nosso arrependimento ele serve para nós purificarmos a nossa alma. Um arrependimento que algo que nós cometemos, uma ação que nós cometemos, ou se não uma omissão, e a gente compreende aquele processo de forma que a gente consiga se arrepender, isso é muito bom. Só que esse arrependimento ele pode se dar em diferentes momentos, ele pode se dar quando nós estamos aqui encarnados, aqui na Terra, por exemplo, encarnados aqui no corpo físico, e muitas vezes esse arrependimento se dá quando a gente está desencarnado, no momento do desencarne. Muitas vezes a gente vê pessoas que sofrem de EQM, que é aquela EQM, quando a gente quase morre, né? E aí, quando você quase morre lá na EQM, você volta. Às vezes você vê muitas situações, um livro passa na sua cabeça, muitas pessoas voltam lá da EQM e falam, nossa, passou assim um livro, passou a minha vida naquele momento de segundos, às vezes 1 minuto, de tudo que aconteceu e muitas coisas eu me arrependi naquele momento. E aí essa pessoa consegue voltar da EQM e aí ela volta e se torna outra pessoa, muitas vezes de forma positiva, porque essa pessoa compreendeu que a vida continua e do outro lado ela sentiu na alma dela o que aconteceria quando ela fosse embora, e Deus deixa a gente a semente dele, né? A semente do amor e da bondade, e nesse processo de que a gente está indo embora, a gente sente os arrependimentos, e através da EQM, experiência de quase morte, eu tinha esquecido a palavra, EQM, experiência de quase morte, a gente volta da EQM, a gente sempre muda para melhor, nunca para pior. Só que a EQM, ela acontece somente com uma porcentagem mínima da nossa população mundial. A maioria das pessoas não passa pelo processo da EQM, ou seja, não tem uma segunda oportunidade. E aí, no momento do desencarne, essas pessoas, elas às vezes chamam pessoas que elas estão brigadas, pessoas que elas têm raiva, pessoas que elas têm desavenças, e chamam essas pessoas no momento do leito do desencarne para dizer, me perdoa, eu amo você, eu não tenho mais raiva de você, por favor, e essas pessoas vão embora. Por que isso acontece? Porque é o momento da nossa consciência, a consciência divina. A nossa alma não tem jeito. Ela é uma semente divina, uma semente de Deus. E isso, eu já falei em outros vídeos anteriores, até mesmo os animais que são irracionais, eles possuem essa semente do amor de Deus. Até um crocodilo que vai pegar o seu animalzinho com cuidado de lado para não matar o seu filhotinho. Aquele filhotinho pequeno, o crocodilo, até ele tem essa semente. Até os animais irracionais. E o processo do arrependimento, ele jamais será uma fraqueza. Ele é uma forma de você evoluir o seu espírito. Tanto é que aqui, a gente agora vai nas perguntas do Livro dos Espíritos, que aqui é a parte de expiação e arrependimento. Na pergunta 990, Allan Kardec ele pergunta o seguinte para o espírito: o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? E ele que responde: no estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. E aqui, na pergunta 991, ele continua: mas qual a consequência do arrependimento no estado espiritual da alma? Desejar o arrependimento, uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. E é por isso que a gente fala aqui nos vídeos, muitas vezes as pessoas no leito da morte, elas se arrependem de muita coisa. E aí quando elas sobem, quando elas transcendem ao mundo espiritual, elas querem muito voltar. Ou seja, a gente quer viver muito o processo da reencarnação para que a gente tente naquela próxima vida
reconstruir tudo aquilo que a gente fez de errado, tudo aquilo que a gente se arrependeu. Seja para nós, arrependimento de algo que nós cometemos, ou seja, alguma falha que nós cometemos com outras pessoas. E esse arrependimento ele bate e a gente quer reencarnar. Por isso que o Espiritismo acredita piamente na reencarnação, porque a todo tempo a gente tem essa possibilidade divina de voltarmos mais uma vez aqui na Terra para que a gente possa progredir moralmente e que a gente possua menos arrependimentos. Porque certamente as nossas reencarnações elas são muito pequenininhas, né? A gente vai evoluindo aos poucos, até porque nós somos espíritos aí imortais. Então a gente terá milhões e milhões de anos para evoluir. Só que nesse processo a gente consegue consertar certos aspectos, certas falhas nossas, que aquilo pode prejudicar o nosso espírito e prejudicar o espírito também alheio. Então esse arrependimento espiritual ele ocorre muito aqui quando Allan Kardec faz a pergunta. Só que aqui ele pergunta também, na pergunta 992, que consequência produz o arrependimento no estado corporal, ou seja, quando a gente está aqui reencarnado, neste momento que eu estou aqui fazendo o vídeo para você. E aqui ele fala o seguinte: fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exprobra e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Quando a gente consegue se arrepender aqui estando aqui reencarnado, a gente fala que é um arrependimento até mais difícil, porque aqui no processo da reencarnação a gente vive a expiação, lembra? Planeta de provas e expiação. E quando a gente está encarnado, a gente tem nossos hormônios, a gente tem altos e baixos, a gente tem o nervosismo, a gente tem um aspecto muito mais animalesco, voltado ao primitivo, às vezes com pensamentos muito negativos de querer desejar o mal, de querer às vezes até matar alguém, ou senão de fazer algo muito assim para aquela pessoa aprender a não ser daquele jeito. Eu vou mostrar para ela, a gente tentar mostrar autoridade, a gente mostrar que a gente está certo. A todo tempo isso sustenta o nosso ego. E aí quando chega no leito da nosso desencarne, a gente se arrepende muito dessas coisas. Por que eu fui fazer isso? Eu não precisava fazer isso com tal pessoa, eu não precisava fazer isso para mim. A gente acaba se arrependendo. Se isso serve de lição muitas vezes para você já se arrepender desde nesse momento, na forma corpórea, isso é um progresso muito grande para o seu espírito lá no momento do desencarne não ficar tão triste, arrependido de muitas coisas que deixou de fazer, e aí você não desejar novamente uma nova reencarnação para consertar exatamente isso. Porque as nossas reencarnações são planejadas, na maioria das vezes, com exceção das reencarnações compulsórias. Mas quando nossas reencarnações são planejadas e programadas, propostas, essas reencarnações elas vêm com vários planejamentos na nossa vida. E na maioria das vezes esses planejamentos não vão dar certo, mas alguma coisa a gente vai conseguir cumprir, a gente vai conseguir aprender, porque são só planejamentos. E como nós ainda somos espíritos pequenininhos, que ainda estamos aprendendo, a gente vai ainda cair muito. Só que com essas quedas a gente começa a compreender o que é evoluir espiritualmente, que talvez seja o objetivo de todos nós, o objetivo de todas as almas, de todos os espíritos, quando nós fomos criados. O objetivo é sempre evoluir para chegarmos à perfeição. Isso vai demorar, na nossa atual condição, creio que milhões de anos. Mas, de alguma forma, a gente tem que entender que esse momento, uma hora, vai chegar. E que esse momento chegue o mais rápido possível, desde que a gente compreenda o cara lá de cima, compreenda o que é Deus. Né? A gente entendendo o que é Deus, que é o conhecimento de tudo. A gente fala, né? É causa primária de todas as coisas. Então, quando a gente vê que Deus é tudo isso, a gente precisa entender que dentro de nós tem a sementinha dele. Essa sementinha está na gente, a gente precisa regar essa semente, para que ele, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é Deus, pergunta 1 do Livro dos Espíritos, que essa sementinha comece a crescer, só que a gente precisa regar com água. A gente não pode regar com raiva, a gente não pode regar com sentimentos negativos, a gente não pode regar com coisas ruins. Vamos regar com água. A água seria o quê? A gente evoluir. Essa água, a água da vida, ou senão a gente entender o que é amor, a gente entender os nossos objetivos como ser humano aqui na Terra, que é evoluirmos, aprendermos a ser caridosos, viver
mostrar para as pessoas o que é o amor, desta forma a gente consegue regar essa nossa sementinha que está dentro de todos nós. E a gente consegue evoluir como espírito, como ser humano. E aí esses arrependimentos que a gente vê aqui no Livro dos Espíritos, pergunta 991, 992, a gente começa a entender de alguma forma que o arrependimento é uma forma de a gente aprender. Muitas vezes a gente deixa muito orgulho de lado, a gente nem se arrepende. E aqui ele até fala na pergunta 993, ele fala o seguinte, pergunta aqui do Kardec: não há homens que só têm instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Ele pergunta aqui, poxa, mas a gente vê tantas pessoas más que não estão nem aí, nem sentimento de arrependimento tem. Por que tem essas pessoas? Aí ele fala aqui, na resposta: já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem, e é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. Então eu posso dizer para você aqui que nessa resposta, certamente você já teve o instinto só do mal. Eu também. Talvez a gente ainda tenha esse instinto do mal, mas certamente você já passou por esse processo de ser só uma pessoa má. E que agora você já passou por esse estágio. E agora você já está no processo do arrependimento. Você já está no processo de compreender o que é certo e o que é errado. E seu espírito, nesse momento, ele começa a evoluir. Olha que legal. Sendo assim, é melhor que a gente se arrependa já nessa vida corpórea, para a gente entender que o nosso planejamento terreno, ele está sendo cumprido. Às vezes o nosso mentor, a nossa mentora espiritual está no nosso ouvido. Olha, compreenda isso, compreenda aquilo, e a gente começa a ouvi-los. Isso nos ajuda demais a se arrepender das coisas que a gente faz de errado. Então, neste momento, se você puder se arrepender, se você puder aprender a deixar de ser orgulhoso, pensar no seu ego, pensar na sua... a gente pensa assim, eu penso do jeito que eu penso, o que eu quiser. A gente começar a ser um pouquinho mais humilde. Ser humilde não é ser passivo. É ser humilde mesmo, você compreender as suas falhas, compreender a falha do próximo. Talvez isso seja muito bom para que você se arrependa de muitas coisas que você fez ou que, quiçá, você fará. E quando chegar no seu momento do desencarne, você possa desencarnar muito mais tranquilo do que você já desencarnar e pedir para voltar. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço para você se inscrever, ajuda muito demais a expandir o espiritismo para o nosso país. Esse é o nosso objetivo, compartilhando esse vídeo. Vou ficando por aqui, assim seja, até mais.